Honra ao Mikhail Ivanov. E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e dá-me uma alegria e um prazer de ser o primeiro a passar entre vocês nesse início de ano. As férias de inverno terminaram para vocês e para nós. Falo de férias, mas, como sabem, não foram férias. Então, transmito-lhes, em primeiro lugar, todas as minhas bênçãos e todo o meu amor caloroso pela sua presença, em um período de inverno, na França, neste espaço. Eu anunciei, vocês se recordam, os que seguem a crônica, não é? Dos anciões, que o mês de dezembro seria um período pelo menos tumultuoso, não é? Onde vocês teriam uma série de desafios a superar e a transcender. O ano que se abriu, e sobretudo desde algumas semanas, não é? Corresponde, para vocês, a um ano em que vocês vão começar a tocar os frutos espirituais do seu trabalho. Se há financeiros entre vocês, vou dizer que vocês vão começar a tocar os dividendos, não é? Dividendos, é claro, espirituais de tudo o que efetuaram. Obviamente, durante o mês de dezembro, vocês puderam constatar, vocês mesmos, ao redor de vocês, que muitos deliraram, ontem eu te dilatou-se, ampla e gravemente, mas isso lhes havia sido anunciado e eu espero que vocês estejam, se estiverem aqui, em todo caso, suficientemente prontos para realizar este trabalho de elevação vibratória, porque é necessário efetivamente dizer que isso foi e assim como, agora, vocês entraram no ano 2011, que é o ano prodigioso para a divulgação da luz, inteiramente. Aí está, caros amigos. O venerável ancião que sou lhes dá então a palavra, como de hábito, para as suas questões e as minhas respostas que irão esclarecer, eu espero, um pouquinho mais o seu caminho pessoal e também global da humanidade encarnada atualmente. Então, eu sou todo ouvidos. Questão: por que assistimos a tantas desconstruções? Aqueles que resistem à luz ou aqueles que não têm os receptáculos abertos, ou seja, no nível das coroas. Coroa radiante do coração, coroa radiante da cabeça, o sacro, abertos, vão necessariamente alcançar energias que vão chegar ao nível do plexo solar e vão, portanto, despertar todos os impulsos, todas as negatividades que haviam sido fechadas, restringidas, e vão se despertar. É exatamente o que vocês observam e que vai se refletir, no nível do humano, tanto para os que não estão alinhados, aqueles que não estão abertos à luz, não mais por delírios, mas por explosões, fazendo com que, desta vez, o plexo solar tome a dianteira, ou seja, o ego, com reivindicações das pessoas que sofreram em silêncio, que exprimem o seu sofrimento. Estas forças de atrito são, entre aspas, o resultado do impacto da luz nas zonas de sombra. O que não quer dizer que estas pessoas são pessoas da sombra, é claro. E tudo isso, hoje, mesmo as pessoas que não estão abertas no nível das coroas radiantes, no nível das vibrações, sentem, literalmente, esta aspiração para a mudança, esta aspiração para a liberação, mesmo se não forem capazes de conscientizarem, inteiramente, o que isso significa ainda. É exatamente o que acontece atualmente para os animais, como para os humanos, como para os vegetais, como para a terra. Vocês são cada vez mais numerosos a viverem momentos, como disse Anael em particular, não tem muito tempo, momentos em que vocês passam em outros estados dimensionais. É a mesma coisa para os animais. É a mesma coisa para a Terra. E é a mesma coisa para o Sol. O Sol está liberado. A Terra está liberada. Resta fazer descer isso no plano da encarnação mais densa e este papel é reservado para este ano. Metatron chegou. Uriel está presente. A ronda dos arcanjos, a ronda dos anciões, a ronda das estrelas e o conjunto das forças da Confederação Intergaláctica presentes nos seus céus em suas cidades, agora, de maneira mundial, estão aí para isso. Então, regozijem-se. É aí, aliás, que vocês vão observar o que eu denominaria aqueles que estão na verdadeira vivência da vibração e aqueles que se serviram da vibração.
Como dizia Sri Aurobindo, São João no Apocalipse, que haveria muitos chamados, porque os chamados são os que sentiram que acontecia algo e que tomaram esta energia, esta consciência, não para nutrir o coração, não para nutrir a consciência, mas para nutrir o ego deles. E agora a luz explode em plena cara deles. E vocês vão constatar, vocês todos constataram, ao redor de vocês, dos amigos, dos membros da família, que, de um golpe, enlouquecem e se tornam de uma obscuridade improvável. Mas é normal. É completamente normal. Eu lhes falei, há numerosos meses, de duas humanidades. Nós os colocamos em guarda, o arcanjo Anael primeiramente, sobre o princípio fundamental, é o abandono à luz. Se vocês não forem capazes de deixar morrer a sua personalidade, por conseguinte, vocês nutriram a personalidade e esta vai entrar em conflito aberto com os parentes, com a luz e com os acontecimentos. Mas não é a falta da luz, não é. Tudo isso, vocês viveram durante um mês de dezembro, entre os seus parentes, na sua família e no ambiente. A grande diferença é que, agora, progressivamente, de semana em semana, a vibração, a intensidade das partículas adamantinas e das outras irradiações, tornam-se tão intensas que os que cruzaram esta etapa essencial do mês de dezembro, abriram a boca, agora, como disse o arcanjo Uriel, ou seja, são capazes de liberar a alma para aceder ao espírito. Isso é muito importante. E vocês observam, os que cruzaram esta etapa, que há, como dizer, cada vez menos questionamentos. Tudo que acontece lhes parece normal. Tudo que vocês vivem no seu corpo, vibrações que os fazem deitar-se por horas, sentimentos de indisposição, vocês observam como observadores. Isso acontece, mas não os desvia do que vocês são. E depois, alguns serão desviados, mas vão conseguir se recentrar. E, eu repito, tudo isso é a alquimia da luz. Ou esta alquimia se fez na personalidade, ou ela se fez no coração. Questão: o que significa encontrar-se em uma forma de desapego, mas sem alegria? Então, cara amiga, há muitos estados, como explicou-lhes um amigo com os diferentes samadhi. Há uma primeira etapa, que é a etapa de neutralidade ou de desapego, onde você está como um observador. Você vive as coisas, mas você não reage. Isso não quer dizer que você se tornou uma larva. Você está efetivamente desapegada do princípio emocional do ego, da ação-reação. A alegria é uma outra etapa. Há 7 etapas diferentes. Então, alguns têm acesso à alegria. Alguns tiveram acesso até mesmo à alegria interior e a uma samadhi, que permitiu a eles, já desde alguns anos, viajar no estado de ser. A diferença é que, hoje, o estado de ser vem reconstituir-se, aglomerar-se, aglutinar-se desde que o Sol foi liberado no último trimestre do ano precedente. E isto se reflete, sobretudo, por fenômenos vibratórios, por estados de consciência específicos, digamos, onde há uma espécie de interpenetração entre a consciência comum e a consciência supramental, a supraconsciência, vocês chamem-na como quiserem. Mas isso se faz necessariamente na alegria, porque a energia nesse momento, e para aqueles que a percebem, não está mais centrada unicamente no coração. Aliás, o trabalho meditativo que lhes é ordenado para continuar todas as noites às 19 horas faz-se, sobretudo, sobre o eixo central do Ot, Ter, In, Is, Al, os 4 pilares, mais o ponto central e conduz, portanto, a ativar a aglomeração das partículas adamantinas em todos os lugares do corpo, mas não especificamente no coração. Ora, para estar na alegria, é necessário que a coroa radiante do coração, o triângulo sagrado do coração sejam percebidos, conscientizados e vibrantes, acompanhando-se, ao mesmo tempo, de modificações dos sons percebidos no nível dos sons da alma. Por conseguinte, vocês podem muito bem, atualmente, experimentar estados vibratórios ou de consciência onde a alegria não lhes pareça talvez tão presente como em alguns momentos, para os que a viveram, como no ano precedente. Mas, a palavra que você empregou, cara amiga, é completamente exata, esta noção de desapego.
aliás, essencial, porque se você entrar em reação, tanto em relação ao seu ambiente como em relação à situação do mundo, você vai dar peso ao quê? A sua consciência vai dar peso à atenção, à intenção que você põe na dualidade e você vai perder o desapego. Vai perder a alegria e vai afastar-se do seu interior da unidade, o que é preciso, é claro, evitar a todo custo. Mas a época mais dura foi, efetivamente, o período de dezembro e até meados de janeiro. Ela termina agora. O que não quer dizer que terminou, mas que a quantidade de luz, para os que cruzaram esta etapa, tornou-se tão mais importante que há mais facilidade, não para todos, mas para a maior parte de vocês, para se extraírem dos esquemas de funcionamentos antigos ligados ao medo, ligados à sedução, ligados à projeção, ligados ao ego, se preferirem, e à ação-reação. Isso é fundamental. É este estado que vai ser necessário cultivar cada vez mais. O desapego, a paz. Ainda é necessário compreender o que é a alegria interior. Não é um prazer. Isso estritamente nada tem a ver. Eu diria até mesmo que a alegria é o oposto do prazer. Porque o prazer está situado no nível do ego. Ele demanda sem parar uma satisfação, para estar satisfeito, porque ele jamais está satisfeito. A alegria é um estado interior de graça, de paz, de desapego que é a iluminação pelo Espírito Santo, que acontece no nível da ativação do coração. É a ativação do que é chamado de estado crístico interior ou vibração Christi. Cristo está presente no éter. Ele permite dar uma matriz vibratória, permitindo-lhes ressoar nesta matriz vibratória e aglomerar ainda mais partículas adamantinas, fazendo de vocês os filhos de Cristo e Cristo, vocês mesmos, inteiramente. Lembrem-se de que não há um ser que virá lhes dizer: Cuco, sou eu, Cristo, eu venho salvá-los. Isso não existe. É uma invenção. Cristo está presente no éter. Ele retorna. Retorna para fazer o quê? Mas estava escrito perfeitamente no Apocalipse de São João. Ele retorna com a espada. Ora, Miguel já veio com a espada. Ele cortou, em vocês e ao redor de vocês, o que devia ser cortado, ainda que vocês sofreram, algumas situações. Era absolutamente indispensável. E isto não faz julgamento de valor. O que é indispensável para um, não é a mesma coisa para o outro. Para o seu caminho e para seguir o seu caminho. Questão: centrar-se e sentir fortes pressões no palato e na cimeira da cabeça, é devido às resistências? Cara amiga, absolutamente não. Isso faz parte da densidade de luz que desce atualmente. Vocês vão sentir, efetivamente, fenômenos de compressão ou de dilatação que se alternam. Não são de forma alguma as resistências. As resistências, elas se situaram, sobretudo, e eu diria exclusivamente, no nível da manifestação psicológica e comportamental dos seres humanos durante o mês de dezembro. Tudo que está no nível do corpo, mesmo se vocês tiveram sintomas dolorosos, independentemente das vibrações da luz, corresponderam a eliminações. Tudo que se refletiu no nível psicológico, paradoxalmente, corresponde a uma cristalização do ego que estourou em plena luz. É exatamente o que aconteceu progressivamente em novembro e dezembro. E isso, todos os viveram, em um nível ou outro, em vocês como ao redor de vocês. Questão: é normal adormecer durante o espaço de conexão das 19 horas às 19h30? É espantosamente banal, sim. Há quem tem a cabeça no repolho, como se diz. Outros que vão ter a cabeça que explode como se lhes fraturasse o crânio a golpes de machado. Outros vão ter sons nos ouvidos absolutamente terríveis. Outros vão adormecer e outros vão se sentir partir. A intensidade vibratória que vocês vivem é cada vez mais forte e será cada vez mais forte. Portanto, vocês vão necessariamente passar cada vez mais frequentemente em estados de consciência onde se misturam a consciência comum e a consciência da quinta dimensão. O fenômeno ascensional é uma preparação. Aqueles que vivem a preparação, não são mais escolhidos do que os outros que irão também, de qualquer modo, nas dimensões unificadas.
Simplesmente, vocês foram, como disse Miguel, desde os casamentos celestes, os despertadores, os semeadores e os ancoradores da luz. Vocês são talvez os primeiros a realizar o estado crístico em massa. Os outros seguirão isso. Mesmo se não seguirem, não é grave. Eles irão perder o corpo, eles irão renascer, mas em dimensões muito mais etéreas. Recordem também desta frase importante, que, do seu ponto de vista, ou seja, o da lagarta que ainda são, vocês podem dizer que é um processo de extinção. Eu digo que é um processo de renascimento, ou seja, como eu sempre disse, a lagarta torna-se borboleta. E vocês não podem permanecer lagarta e se tornar borboleta. Quer dizer que a borboleta não pode levar a lagarta. Isso vocês o vivem antecipadamente. Há os que vão se tornar lagarta borboleta de um golpe. Eles não vão saber sequer que se tornaram borboletas. Vocês têm a chance de saber. Isso quer dizer, efetivamente, que a sua evolução vibratória, a sua evolução estelar e dimensional corresponde a uma lógica própria que faz com que vocês sejam os primeiros sobre esta terra a serem recordados do seu juramento, da sua promessa e do juramento da fonte de voltarem ao seu estado de seres de luz. Por conseguinte, o ego deve morrer. Ele deve ser transcendido, se preferirem. A palavra morte é uma palavra um pouco bárbara. Isso dá medo ao ego de morrer. Mas, efetivamente ele morre, de algum modo. E há, entre os trabalhadores, como vocês dizem, de luz, que enlouqueceram, ou se enfureceram, durante um mês de novembro e dezembro. Mas era previsível. Foi anunciado. Eles não foram, como dizer, capazes de integrar a luz no nível do coração. Eles se serviram dela, inconscientemente talvez, para nutrir a personalidade, mas não se pode enganar com a luz, jamais. Vocês podem mentir a vocês mesmos, mas quanto mais a sua consciência se expandir, mais vocês acedem a momentos da unidade, de paz, de samadhi, de alegria, mais vocês veem claramente. Ver claramente, não é com os olhos, é com o coração. E aí vocês sabem apropriadamente qual é a vibração de quem está na frente de vocês. Ele até lhes contando todas as lenga-lengas do mundo, vocês sabem que ele mente. E o outro não pode saber que vocês sabem que ele mente, o que gera situações cômicas ou difíceis, de acordo com os casos. Mas vocês entram na transparência. O estado Cristo é um estado de transparência vibratória total, de amor, de doação total. Não há meias medidas. As histórias, como eu disse há um ano ou ainda desde alguns meses, das nádegas entre duas cadeiras, terminaram. Os jogos estão feitos, a roda gira, olha-se, não se tem mais direito de alterar os números. Eu digo isso para os jogadores. Vocês já mudaram de mundo, mas vocês não sabem ainda inteiramente disso. A quinta dimensão nasceu. A Terra dá luz. Isso vocês sabem. O parto terminou, mas resta conscientizá-lo. Há animais que se conscientizaram. Eles partiram. Há humanos que se conscientizaram. Eles se sacrificam com o coração. A magnetosfera está quase destruída. Os polos estão basculando fisicamente. Isso é real. Tudo isso vocês vivem. Se vocês tiverem medo, significa que vocês não estão no coração. É tão simples assim. Não pode existir medo na vibração do coração. E um amigo tem insistido longa e longamente. Consciência é igual a vibração. Aqueles que fazem os exercícios de Merkaba, à noite ou em outros momentos, sabem pertinentemente disso. A realidade dos pontos e das estrelas de Maria é uma verdade. Mas, obviamente, para aquele que não a vive, é uma ilusão ou é uma doença, porque não vive isso. O que vocês podem ali fazer? Nada. E não há nada a fazer, a não ser estar cada vez mais na unidade, alinhado, centrado, irradiando amor e paz. Atração, ressonância. Vocês vão começar a tocar os dividendos, os frutos das suas ações espirituais reais. Em contrapartida, os que semearam a divisão, a confusão, o medo, eles também começam a tocar os dividendos, mas são menos agradáveis.
Ainda uma vez, isso se resume no que eu disse. De um lado a dualidade, do outro lado, a graça. Dualidade, unidade, onde vocês estão? Vocês ainda estão procurando a negatividade em algum lugar em vocês ou no exterior de vocês. Ou, então, estão definitivamente centrados na alegria interior. A sua qualidade da irradiação vibratória e do coração é suficiente para fazer desaparecer a sombra, em vocês como no exterior de vocês. Então, obviamente, se vocês se tornaram tão luminosos assim, e é realmente o caso para muitos de vocês, bem, o que vai acontecer? Aqueles que estavam ao redor de vocês, da família ou não da família, parentes ou não parentes, que estavam na sombra, não vão suportar a luz. Vão entrar em choque crash terrível. Eles vão acusar vocês de todos os males e vão partir, porque não suportam a luz. É assim. E isso, vocês viveram e irão viver cada vez mais, desta vez, não mais no seu ambiente próximo, mas no nível coletivo e global. O que eu anunciei, a separação das duas humanidades, está em curso sob os seus olhos, isso é uma realidade. Questão: como saber se passamos a etapa de abertura da boca? Mas é muito simples. O que é que passa pelo nariz? O ar e o prana. Há o pranayama que permite fazer entrar o prana e o ar pelo nariz. O que é que passa pela boca? Não falo das palavras grosseiras, é claro. O que é o que entra pela boca além da alimentação e das bebidas? As partículas adamantinas. E o que é que sai da boca? Não falo do ar ou das palavras grosseiras. É também a alma liberada. Como saber se você cruzou esta abertura da boca? Ela está em curso. Ela está ligada à ativação direta da energia da reversão, da última reversão pelo arcanjo Uriel e Metatron, presentes, agora, no seu éter, assim como Cristo. Como saber se passamos? Isso é muito simples. A passagem se faz pelo chakra da garganta. Todas as ressonâncias do chakra da garganta foram atingidas. Ou foram atingidas fisicamente e vocês ficaram doentes, do pescoço, da garganta, da gripe, da pele, de uma série de perturbações e eliminaram. Ou isso se expressa no nível comportamental e psicológico. Tenho medo, urro, calunio, maldigo, essas são as palavras mestres. Naquele momento, vocês estão na cristalização e no ego. A passagem da boca reflete-se assim, mas o mais importante é a vibração. O que acontece, agora, se vocês fizerem os exercícios e o protocolo da meditação das 19 horas sobre a Merkaba da Terra e a sua? Se vocês o fizerem de boca aberta ou de boca fechada, a vibração estritamente nada tem a ver. É tão simples assim. Se não houver diferença entre o ar que passa pelo nariz e pela boca, isso quer dizer que a abertura da boca ainda não está feita. Ela está em curso. Mas ela não se fez para o conjunto dos trabalhadores da luz. Questão: ter uma força física decuplicada pode ser devido à luz? Para alguns sim, por que não? O importante é que isso flutue. Há momentos em que a energia é mais densa, independentemente das 19 horas. Há momentos em que vocês sentem fluxos energéticos extremamente importantes. Tentem, como disseram os arcanjos, aproveitar destes momentos para se interiorizarem ainda mais. Passeiem com a boca aberta, ainda que fiquem com ar de bobos, não é grave. Se lhes perguntarem o que estão fazendo, vocês digam que engolem partículas adamantinas. Questão: em qual medida se projeta o futuro ou em qual medida se cria ele? Mas a criação, ela não está no futuro. Agora, criar o futuro é, de qualquer modo, também, uma projeção. Criar o seu futuro, quer dizer, já imaginar um futuro, é já admitir que você está na dualidade, no ego, porque, a partir do momento em que você dissocia o tempo, passado, presente, futuro, e, portanto, imagina um futuro, qualquer que seja, ou que o criava, significa que você saiu da unidade. A unidade não se preocupa absolutamente com o amanhã, nem com 5 minutos mais tarde, nem com 5 minutos antes. O ser que começa a viver a unidade está totalmente alinhado no presente.
O presente engloba todos os tempos e não se coloca qualquer questão sobre o passado ou o futuro. A unidade é isso. Então sim, tudo que é criação do futuro, projeção do futuro, do ponto de vista da unidade, não faz qualquer diferença. É uma saída da unidade. Agora, mesmo os sábios saem da unidade para agir e entrar na ação. Mas é necessário já estar seguro de viver momentos unitários, momentos de paz, de desapego, de vibração no coração. Naquele momento, você pode criar ou projetar um futuro. Mas, criar ou projetar um futuro, nos tempos reduzidos, que são os tempos desta época, não tem mais realmente grande sentido. O que não quer dizer que é necessário permanecer em um canto e esperar, olhando o seu relógio. É necessário agir, mas a ação deve fazer-se sem projeção. A ação permite criar o seu futuro imediato e deixar desenrolar-se o tempo e as ações sob a influência da luz e não sob a influência do ego. O que se expressa pela influência do ego é resistência, sofrimento, dor e medo e falta. O que se expressa sob a influência da ação do coração é uma ação livre, sem medo, sem falta, sem sofrimento e sem ego, e que, além disso, é fácil e se estabelece de maneira natural. É muito fácil fazer a diferença, muito, muito fácil, sem mesmo falar das vibrações, é claro, que são predominantes. Aqueles que percebem agora, de maneira quase contínua, a cruz da cabeça, a coroa do coração ou um dos dois ou um dos três, sabem pertinentemente quando estão alinhados e quando não estão mais alinhados e, portanto, o guia vai tornar-se a própria vibração e não mental e não um desejo de criação que, este seria procedente do ego. Recordem-se de que vocês entram, durante este ano e a partir do período que vai começar em 20 de fevereiro, na ruptura linear do tempo. Esta ruptura linear do tempo, alguns entre vocês começaram a vivê-la, de maneira por vezes específica, no nível da modificação dos ritmos de sono e vigília, da modificação dos ritmos da própria vida, percebida em vocês como no exterior de vocês. Esta ruptura linear do tempo vai tornar-se fenomenal dentro de muito pouco tempo. Então, agora, o que isso dará como elementos sobre a Terra? Vocês têm já todos os elementos que estão presentes sobre a Terra, simplesmente eles vão amplificar-se. Questão: é por isso que podemos ser despertados regularmente entre 2 horas e 4 horas da manhã? Sim. Atualmente, há efetivamente modificações possíveis do seu ritmo. Há alguns que vão desabar-se de sono à tarde, por exemplo, no momento das primeiras efusões para 16, 17 horas. Outros vão adormecer às 19 horas e depois, outros, não vão dormir até às 2 ou 4 horas da manhã ou de forma alguma. Há seres, hoje sobre a Terra, que não se alimentam mais. Eles se nutrem de partículas adamantinas, nem mesmo mais de prana. Há seres que não dormem mais muito. Eles superaram as últimas crenças. A crença de que é necessário dormir para estar em forma. A crença de que é necessário comer para viver. Eu sei que há muitos que vivem para comer, mas essa é uma outra história. Questão: poderíamos falar das 24 forças geodésicas? É simplesmente a disposição das estruturas. Vocês sabem, somos 24 anciões. Então, frequentemente, em várias representações, somos representados sentados sobre tronos circulares, redondos. Essa é uma representação tridimensional. A verdadeira representação é uma estrutura geodésica, quer dizer que cada consciência senta sobre uma espécie de esfera com 24 faces. Todos os conselhos da intraterra, no nível dos governadores da intraterra, todos os conselhos dos sábios situados nas multidimensões e nos multiversos, estão sob aquela estrutura, porque a disposição geodésica do 24 corresponde a uma unidade específica de moléculas que vocês chamam de fótons que, de fato, é uma fragmentação da luz. O fóton que chamam de luz não é luz. É a dissociação da luz. A verdadeira luz é constituída de 6 fótons. 6 vezes 4, 24 fótons, que constituem a superpartícula adamantina. Paradoxalmente, esta partícula não é maior, mas menor.
O que vocês chamam de prana, por exemplo, os glóbulos de vitalidade, são constituídos de fótons, um ou dois fótons que vocês veem deslocar-se. Vocês veem a contrapartida etérea que se desloca de modo algum na velocidade da luz. E há, além disso, as partículas adamantinas, que foram chamadas também de irradiação do ultravioleta, irradiação da fonte, irradiação do Espírito Santo, porque tudo isso está misturado, também chamados, nas escrituras da Índia, de Agni Deva. Os Agni Deva são moléculas de luz extremamente condensadas, constituídas de 24 glóbulos de prana. Paradoxalmente, para vocês, isso se torna menor, mas tem uma cauda de cometa. Desloca-se muito rapidamente. É isso que invade o seu céu, atualmente, e os seus corpos. Portanto, isso tem uma estrutura geodésica, porque a estrutura da vida em carbono, que é a base de 6 átomos de carbono, é substituída por estruturas cada vez mais vibrantes, se quiserem, cujo análogo é já o silício, uma vez que vocês passam de um mundo de carbono para o mundo de silício. E, além da sílica, há partículas e constituintes, ditos da matéria, que vocês não conhecem absolutamente neste universo. Questão: o que é da construção do Antakarana após ter sentido a ativação das 3 lareiras, depois o som si, uma vez à direita, uma vez à esquerda, depois mais nada? Recorde-se, durante os casamentos celestes, foi feita referência, pelo arcanjo Miguel, de um som si, a um dado momento, do silêncio. A vibração, por exemplo, do 11º corpo, que muitos viveram no ano passado, mas vocês não são sincrônicos nesse nível. Hoje, aqueles que o viveram não o sentem mais, porque a reversão ocorreu. Outros ainda não o sentiram, mas vão senti-lo. Isso é semelhante para os sons. A um dado momento, os sons podem parar. Não é uma regressão. São as primícias do acesso ao último som. O silêncio é o penúltimo som. O que vem depois é o coro dos anjos, com os violinos. Então há quem diga flautas. Não importa, mas é o coro celeste. É o que chega quando da última iniciação, do retorno ao estado crístico, mas isso não vai se instalar definitivamente. Isso vai ocorrer durante um episódio porque, se vocês permanecerem definitivamente neste estado, vocês não têm mais nada a fazer sobre esta terra, portanto, vocês deixam o seu corpo e partem. Não temos mais perguntas. Agradecemos. Então, caros amigos, eu lhes agradeço por terem me acolhido e por terem me deixado expressar. Eu voltarei, eu penso que terei outras ocasiões. Eu lhes transmito todo o meu amor, todas as minhas bênçãos, cada vez mais luz para vocês, em vocês, na sua vida e no seu futuro. Até muito em breve.